Olá pessoal, nesse tutorial vamos mostrar para você como que você formata os seus números para que você possa importá-los na plataforma PostZap e conseguir fazer o seu disparo. Nesse exemplo eu tenho aqui uma planilha com alguns contatos de WhatsApp, alguns números, né? E aí a gente precisa fazer algumas formatações que são remover os caracteres especiais, no caso os parênteses, o espaço e também o hífen, e também adicionar o 55 de Brasil. E você sabe, né, fazer isso de forma manual ou um por um fica totalmente inviável e toma muito seu tempo, correto? Então, vou ensinar para você como que a gente consegue fazer isso de forma muito simples no Excel. E aqui a gente tem algumas situações, ó. A gente tem alguns DDDs aqui de São Paulo e Rio, tá? E temos aqui também alguns DDDs aqui de outros estados brasileiros. E aqui novamente a gente tem alguns DDDs de São Paulo. E você sabe que na plataforma PostZap, os DDDs do 11 até o 29, eles devem ter o 9 adicional. Os demais estados brasileiros não podem ter o 9 adicional. Então a gente tem mais essa tarefa aqui nessa formatação, que é remover o 9 de todos os números que não são São Paulo, Rio ou Espírito Santo e adicionar o 9 nesses números aí que são desses estados aí, tá? Então vamos fazer tudo isso nesse vídeo. Então esse vídeo está bem bacana e eu peço aí a sua atenção para que a gente possa fazer esse tutorial aí, que você possa aprender a formatar suas planilhas de forma muito prática e rápida. Então, sem mais enrolação, vamos lá. Primeira coisa que nós vamos fazer é remover os caracteres especiais. Então, vou clicar, isso aí é muito simples, vou clicar na coluna A, que é a coluna onde estão os números. Vou clicar aqui em página inicial, localizar, substituir, e aqui é muito simples, vamos adicionar os caracteres especiais. No caso, o parêntese, substitui tudo. O fecha parêntese, substitui tudo. O espaço, substitui tudo. E também o tracinho, o hífen, né? Substitui tudo. Então, fizemos aí essa primeira formatação, né? Essa limpeza de dados aí, removendo os caracteres especiais. A próxima formatação é adicionar o 55 em todos os números, tá? 55 de Brasil. Então, todos esses números aqui precisam ter o 55 na frente. Para isso, vamos usar a fórmula esquerda-direita, igual, esquerda, clico na primeira célula, ponto e vírgula, digito 0. Deixa eu tentar explicar para você. Então, essa fórmula está dizendo o quê? Que da esquerda para a direita, na posição 0, eu vou adicionar alguma coisa. Confere? Então, fecho parêntese, abro o E comercial, abro aspa dupla, fecho aspa dupla, abro o E comercial novamente, agora eu digito direita, clico na célula novamente, ponto e vírgula, e aí eu vou contar as casas da direita para a esquerda. Então, vamos lá. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 casas, né? Pelo que eu contei que deu 11. Mas enfim, como eu quero colocar algo logo na posição 0, eu posso até colocar mais aqui, que não tem problema. Para garantir, eu vou colocar 15 aqui. Vou dar um Enter e olha só o que vai acontecer. Aparentemente não aconteceu nada, né? O número continua igual. Por quê? Porque entre a aspa aqui, ó, eu preciso colocar o que eu quero inserir, que é o 55. E olha só o que acontece. Ele inseriu aqui o 55 na frente do número, ok? Bom, além do 55, a gente também vai adicionar um caractere, que é o sinal de mais. Lembrando que não é obrigatório você subir sua lista com o sinal de mais. Então, por que eu vou colocar aqui o mais aqui nessa formatação? Porque a gente vai usar daqui a pouco uma lógica condicional, onde o mais vai ajudar a identificar os números que são do 11 até o DDD 29, beleza? Então a gente vai colocar o mais simplesmente por isso. Então eu volto aqui no 55 e coloco o mais na frente dele, dou Enter. E agora sim eu tenho o mais 55, o DDD e o número do telefone. Para mim poder replicar essa fórmula para todos os números, eu venho aqui no cantinho, dou 2 cliques. Ó, não foi, né? Não tem problema, às vezes o Excel, eu não sei, funciona e não funciona. Se não funcionar para você, você clica aqui, segura e arrasta até o último número da lista.
e ele vai replicar a fórmula aí para todos os números, beleza? Então, a gente já fez aí uma boa parte da nossa formatação já está feita. Agora, atenção a esse detalhe, ó. Se eu, por exemplo, quiser copiar esse número aqui em uma outra célula, o que vai acontecer? Ele não veio, correto? Ele veio só o 55. Por quê? Porque esse número aqui, ó, esses números aqui, eles são resultados de uma fórmula. Então, quando eu clico em qualquer um deles, ó, o que ele exibe aqui para mim na barra de fórmula? Ele exibe a fórmula. Se eu clicar nesse número aqui da primeira coluna, ele exibe o número, porque esse realmente já é um valor. Como que a gente faz para corrigir isso? Então, eu venho aqui, seleciono todos esses números que já foram trabalhados, né, que foram formatados, seleciono, Ctrl C, escolho qualquer outra coluna, clico com direito e eu venho aqui na opção colar valores, tá? Não é simplesmente colar não, é colar valores, que aí ele vai colar, ao invés de ele colar a fórmula, ele vai colar o resultado da fórmula, que é o que a gente precisa, ok? Feito isso, podemos excluir essas outras colunas. E agora sim eu tenho eu vou salvar aqui, tá? Eu tenho aqui uns números aqui praticamente formatados, porém com algumas situações que a gente precisa resolver. E qual é? Bom, como eu falei, né? Os DDDs do 11 até o 9, perdão, do 11 até o 29, eles precisam do 9 adicional. Então o que a gente vai fazer? Ó? Eu vou clicar na coluna A, vou clicar em dados, filtro, ok? Clico aqui nessa setinha, clico na opção selecionar tudo para ele desselecionar tudo e aqui ó, onde que vai acontecer a mágica. O motivo da gente ter colocado o mais na frente. Esse mais aí ó, poderia ser até um asterisco, tá? É só para realmente a nossa lógica condicional funcionar 100%. Então vou colocar aqui mais 551. Opa, 1. Então o que ele vai fazer para mim? Ele vai selecionar todos os números que começam com mais 551. Se eu não coloco esse mais aqui, corre o risco dele selecionar a parte, digamos assim, interna do número, né? O meio do número, caso tivesse. Como eu coloco o mais só existe logo no começo, então essa fórmula vai ser 100% precisa. Entendeu por que a gente usou o mais aqui? Então vou dar um OK. Ele vai pegar todos os números agora que começam com 1 e isso vai até o 19. Perfeito? Então eu dou um Ctrl C, vou criar uma nova abinha aqui no meu Excel, uma nova planilha. Eu vou renomear ela e vou colocar o seguinte, ó, números com 9, ok? E agora eu vou vir aqui, ó, dar um Ctrl V. E aí ele veio para mim aqui, ó, todos os números com o 9. Confere? Aliás, é isso mesmo, todos os números aqui do DDD de São Paulo, tá? Todos os DDDs de São Paulo que precisam ter o 9. Só que aqui a gente tem mais uma situação. Esses primeiros números aqui, ó, eles já têm o 9 adicional. Esses demais aqui não têm o 9 adicional. Então, como que a gente vai resolver esse problema? Muito simples também. Eu vou vir aqui, a partir dessa linha, tá? Que tem aqui o 9 adicional. Aliás, eu vou fazer diferente. Vou usar uma fórmula mais precisa. Como? Eu vou vir aqui na primeira linha, vou digitar igual. Vou colocar aqui, ó, num, tem que ser com acento, tá? Num ponto carácter. Vou clicar na primeira célula, dou um Enter e vou dar 2 cliques aqui, ó. Ele replicou. Então, o que a gente precisa fazer? Os números que têm 14 caracteres, esses já estão ok. Os que têm 13 caracteres, esses precisam de adicionar o 9. Concorda comigo? Então, o que nós vamos fazer? Vou clicar aqui na coluna B, filtro, vou desselecionar tudo, vou marcar apenas a opção 13. Vou dar um OK. Então, esses números aqui, ó, com 13 caracteres, vou selecionar apenas eles, tá? Opa, passou de mais um pouco. Ctrl C e vou abrir uma nova aba aqui e vou chamar essa aba de temporário, né? É a nossa área aí de trabalho, tá? Temporário. E vou colar esses números aqui, ok? Esses números que estão faltando 9 adicional. Na linha B, posso excluir essa coluna. E aqui vou usar novamente a fórmula esquerda. Clico no número, ponto e vírgula. Quantidade de casas decimais são 5, né? Contando com mais, são 5 posições. Fecho parêntese.
E comercial, abro e fecho aspa, E comercial novamente, direita, opa, cliquei fora aqui, não tem problema. Eu saí da fórmula aqui, mas eu consigo voltar para ela. Opa, é só dar continuidade aqui, ó. Direita. Clico novamente na célula, ponto e vírgula, e aí da direita para a esquerda são 8 posições, correto? Então digito 8 e entre as aspas eu digito o 9 que eu quero adicionar, dou um Enter e olha só, a gente adicionou aqui o 9 nos meus números. Vou dar 2 cliques aqui para ele replicar a fórmula. Ó, não foi, não tem problema, então eu clico seguro e arrasto que ele replicou nesse momento aqui a fórmula, ok? Então o que é que eu vou fazer? A mesma situação, Ctrl C, venho na próxima coluna e colar valores, confere? Agora sim, eu tenho aqui todos os meus números com o 9 adicional. Essas outras colunas aqui, ó, eu posso excluir elas e essa coluna, agora deixa eu voltar aqui na minha coluna temporário, números com o 9. Deixa eu voltar nela aqui. Ó, lembra que essa coluna aqui, ela tem números que já estão ok, né? Que já tem 14 caracteres, do DDD do 11 até o 19, né? E tem com 13 caracteres. Então, o que eu vou fazer? Vou vir aqui agora, eu vou selecionar novamente os que tem só 13 caracteres. E o que eu posso fazer aqui? Eu posso clicar no número da linha, na primeira, na última, e eu vou fazer o quê? Eu vou excluir esses números. Posso vir aqui de novo na busca e selecionar apenas o 14, ok? E agora eu volto aqui na minha aba temporário e seleciono esses números aqui que já foram formatados, perfeito? Ctrl C, volto aqui na minha aba, números com 9, Ctrl V, e se eu vir aqui, ó, o que vai acontecer? Agora todos os números dessa abinha aqui, números com 9, estão ok, perfeito? Vou salvar aqui, deixa eu voltar na minha planilha principal, né, a planilha que eu estou trabalhando, e aí, olha só, eu fiz os de São Paulo, né, que são a partir do 11 até o 19, mas tem os do Rio e do Espírito Santo, que são a partir do 21, né, se eu não me engano, até o 29. Como que eu faço? Venho aqui novamente, desmarco tudo, tá? E venho, coloco mais 552, que ele vai selecionar todos os números aí que tem o DDD inicia com 2. Dou um OK, pego esses números, copio eles, vou na minha aba temporário, posso deletar e dou um Ctrl V. Opa, deixa eu voltar aqui, ó. Eu tirei a seleção, Ctrl C, volto em temporário, Ctrl V. E aqui vamos usar a mesma fórmula para poder adicionar o 9 em todos eles. Então, igual, esquerda, clico no número, ponto e vírgula, conto 4 casas decimais, 4 casas, perdão, da esquerda para a direita, fecho parêntese, E comercial, aspa dupla, E comercial de novo, direita, clico novamente na célula e aí eu vou fazer o seguinte, o que a gente quer, aliás, aqui não é 4 não, tá pessoal, aqui é 5. Porque assim, que eu tinha esquecido do mais, então conta a partir do mais. O mais também é caractere, né? Então 1, 2, 3, 4, 5, vai até o 21. Então, a partir do 21, o que a gente quer fazer? E da esquerda para a direita, a gente conta 8 casas. Confere? Deixa eu ver aqui. Tá. Eu observei aqui uma questão. A gente nós já temos alguns números 21 que já tem um 9, né? No caso, esses 3 primeiros números aqui. Então, o que a gente pode fazer? Simplesmente dar um Ctrl C aqui, vai lá para números com 9. Ó, se eu der um Ctrl V aqui agora e pôr para contar, eles têm 14 caracteres, então eles já estão ok, beleza? Então, volto aqui na minha planilha, o que eu vou fazer agora? Vou excluir esses aqui que já tem um 9, eles não precisam de fórmula, eles não precisam de correção, apenas esses aqui que estão sem o 9. Vou voltar aqui na fórmula, esquerda, clico na célula, ponto e vírgula, 5 casas, fecho parêntese, E comercial, aspa dupla, E comercial novamente, direita, clico novamente na célula, ponto e vírgula,
E aí, agora da direita para a esquerda são 8 posições, perfeito? E aqui na aspa, entre as aspas, eu coloco o número 9 e agora sim eu tenho todos os meus números aí formatados. Vou clicar com o direito, clico aqui na próxima célula, colar valores, posso excluir essas outras colunas, venho aqui, seleciono meus números, Ctrl Z aqui, seleciono os meus números que já estão formatados, Ctrl C, volto lá na minha aba números com 9 e Ctrl V. Só para conferir, ó, vou dar 2 cliques aqui e agora eles estão com 14 dígitos também. Pessoal, olha, eu espero que você tenha entendido até aqui, tá bom? Vou salvar minha planilha, então os DDDs do 11 até o 29, que eu preciso que tenha um 9 adicional, ó, já foram todos formatados. Então vamos voltar aqui agora, só para a gente finalizar. O que tem aqui nessa aba aqui, ó? Essa nova aba aqui eu vou colocar, vou renomear ela, vou colocar assim, ó, números 109, tá? Então vou aqui na minha aba principal, onde estão todos os meus números, vou dar um OK, olha só. Então, olha só, ele tem todos aqui, correto? São Paulo, outros DDDs, Rio de Janeiro. Então, como que a gente faz agora para remover os números de São Paulo e do Rio de Janeiro e do Espírito Santo? É muito simples. Como? Eu vou vir aqui, clico na primeira célula da busca, né? Só para você que não entendeu, deixa eu fazer novamente aqui, ó. Eu apliquei uma busca aqui, cliquei na célula, apliquei uma busca, certo? Um filtro aqui. Venho na seta, seleciono todo mundo. E o que eu vou fazer agora? Eu vou digitar mais 551. Então, nesse momento, ele vai selecionar todos os números que tem o DDD do 11 até o 19, né? Então, seleciono essas linhas e simplesmente posso aqui excluir elas. Eu não quero mais elas aqui nessa aba. E vou fazer agora a mesma coisa para o 2, mais 552, e ele vai selecionar todos os números aí que forem do DDD, do Rio de Janeiro e também do Espírito Santo. Você entendeu aí, mais uma vez, a importância de eu ter colocado esse caractere mais aqui só para diferenciar no começo? Então, venho aqui e removo, excluo essas linhas, tá? E agora o que a gente tem? Eu posso selecionar tudo e agora a gente tem apenas os números que não são de São Paulo, nem do Rio, nem do Espírito Santo. Olha só que maravilha. Porém, esses números ainda precisam de um tratamento, que é a remoção do 9 adicional. Nós vamos fazer isso agora. Então, deixa eu marcar aqui, ó, deixa eu tirar esse filtro, posso excluir essa linha 1 aqui. Ok. Então, o que nós vamos fazer agora? Eu vou vir aqui igual, esquerda, clico no número, ponto e vírgula, vou contar 5 casas decimais, fecho parêntese, e comercial, aspas, e comercial novamente, direita, clico novamente na célula, ponto e vírgula, e vou contar 8 casas decimais. Olha só, o que eu estou fazendo aqui? Eu fiz uma seleção, como dessa vez eu não vou colocar nada entre as aspas, então ele vai remover o que tiver entre essa posição aqui, da esquerda e da direita, que é exatamente o 9 adicional que a gente não quer. Dou um Enter e olha só, vamos ver se deu certo aqui, ó. Veja que nesse primeiro número ele tinha 2 9 depois do 31, correto? Aqui ele tem só um 9, então o número está correto. 55, 31, 98, 72, 57, 63. Perfeito. Clico aqui, ele já replicou essa fórmula para as demais células. Ctrl C, clico aqui, colar valores e essas demais colunas eu posso excluir. O que é que eu faço agora? Só por uma questão de organização, seleciono esses números e venho aqui na minha aba números sem o 9. Olha só. Perfeito, pessoal. É isso. Deixa eu excluir aqui essas outras abas. Não vamos mais precisar delas. A aba temporário também não vamos mais precisar. E aqui a gente fez uma formatação em massa dos nossos números aí, nossos contatos de telefone, tá? Removendo os caracteres especiais, colocando o 9 no número que precisava ter o 9 e tirando o 9 do número que não pode ter o 9, perfeito? Então é isso, eu espero que esse vídeo tenha ajudado você. E detalhe, hein? Uma vez que você fez essa formatação, basicamente agora, só para a gente fazer mais
deixar esse vídeo mais completo, antes de encerrar ele, eu quero fazer só mais uma coisa. Me ocorreu uma ideia aqui agora, que é criar mais uma aba, e aí eu vou chamar o nome dessa aba de contatos formatados. E o que é que eu vou fazer? Opa, aliás, não, né? Essa aqui não, perdão, gente. Vou renomear aqui, vou colocar aqui, ó, números 109, perfeito? É nessa nova aba aqui que eu criei, que eu vou renomear e vou chamar ela de contatos formatados. Venho aqui nessa aba com 9, seleciono, Ctrl C, Ctrl V, números sem o 9 agora, Ctrl C, volto aqui, na última linha, na primeira linha em branco, Ctrl V. E agora sim eu posso excluir essas demais abas aqui, ó. Isso é opcional, tá? E nessa única aba aqui do Excel, eu tenho todos os meus números já formatados aí perfeitamente. E aí, caso você queira remover o sinal de mais, é só clicar aqui na coluna, vir aqui em selecionar, substituir e vou colocar aqui o sinal de mais. Perfeito. Então, ele mudou aqui, tá, gente, para geral, mas é só vir aqui, mudar para número e remover, clicar 2 vezes nesse ícone para remover as 2 casas decimais. E olha só, tenho aí agora todos os meus números formatados em uma única planilha do Excel. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado você. Obrigado pela sua atenção e até o próximo tutorial.